terça-feira, né? Eu já estou aqui em companhia de uma pequena galinha que vem, a outra já está aqui do lado. São animais muito dóceis, né? Que gostam demais da gente. Aí eu te pergunto, ó, lá vem outra voando, e se eu não fico aqui mais abaixado, você sobe no colo. Como é que a gente vai sacrificar um animal desses, uma ave dessas, e comer? Isso é bárbaro, né? Bom, mas o nosso assunto aqui é adorando ao Senhor, a lição número 10 do quarto trimestre de 2019. Né? E esse assunto aqui é muito interessante, que é com relação à dedicação do templo, né, que eles concluíram, da consagração ao Senhor, do cântico, do louvor. Então é um assunto que serve muito para nós hoje, demais. Esdras 3:11 diz o seguinte: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa o nosso estudo para que possamos aprender, mas mais que isso, praticar. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Pois bem, no ano 515 antes de Cristo, eles dedicaram o templo ao Senhor, né? Depois, no ano 455, ou seja, 60 anos depois, é um costume do povo de Deus. É quando construíam alguma coisa significativa, um templo, um palácio, uma praça, a cidade, qualquer coisa assim que fosse mais pública, eles dedicavam ao Senhor. Ou seja, isto pertencia a Deus. Não que as outras coisas não pertencessem, mas isto era solenemente oferecido a Deus. Era para propósitos especiais. Então o templo, né, o muro, tudo tinha propósitos especiais. E dedicar é empenhar a Deus, é devotar, né, é entregar. É dizer, Senhor Deus, isto te pertence e nós usaremos isto de forma solene, muito cuidadosa. Né? Bom, os levitas, eles foram organizados por Neemias e por Esdras em um grande coral que eles dividiram em dois. Né? Então eles saíram de um ponto, circundaram o muro e se encontraram em outro ponto, numa porta. E ali entraram, porta mais próxima do templo, entraram e chegaram até o templo e se posicionaram um coral em frente ao outro. Né? Interessante que naquele tempo eles não tinham notas musicais nem nada. Eles foram por fora da cidade, por dentro da cidade e cantando a mesma música e chegaram juntos, tudo sincronizado. É algo, aquilo devia ser um espetáculo impressionante. Isso era tudo, disso tudo tinha dois motivos, duas motivações. Uma, a primeira e mais importante, era louvar a Deus. Né? A segunda motivação era impressionar o povo, consagrar o povo, trazer o povo mais perto de Deus. Então eles ali cantavam o cântico do Senhor. Davi fez as orientações e regulamentou sobre o louvor no templo. Né? Ele tirou os tambores, até o tempo de Davi se usava tambores. Lembram que tem versículo ali que fala, não me lembro qual, mas é Samuel, de que eles usaram tambores quando desceram do morro ali e encontraram com Saul, etc. Né? Depois de Davi regulamentar isso, não usaram mais. Né? Isso é muito importante saber. Davi escolheu os instrumentos que deviam ser tocados no templo. Tambores foram tirados fora. E tambor não toca música. Tambor emite ruído, batida, né? Ruído, barulho. E Davi e Deus não queriam barulho dentro do templo, nem próximo do templo. Hoje nós temos bastante barulho, inclusive ritmo.
inclusive dança e até gritos já tem dentro da igreja, né? Em muitos lugares. Bom, Davi e depois Neemias profissionalizaram o louvor, ou seja, eles deviam cantar com perfeição. Frequentemente eu fico olhando pelo YouTube as canções de músicas, etc., tal, dos exércitos, né, desse mundo. Que sincronia, que perfeição! E isso não é oferecido a Deus. Isso é oferecido às autoridades, né, aos superiores desse mundo. Davi organizou uma academia de música, né, liderada por Asaf. Esse Asaf, os filhos dele escreveram alguns dos salmos, né? E os levitas eram cantores, e tinha levitas que só cantavam, que ensaiavam para que saísse perfeito, né? Tinham os que tocavam instrumentos, eles tocavam até chegar ao máximo do ser humano, parecia uma Olimpíada, né? E a adoração era o centro das atividades dos judeus. Porque da adoração dependia tudo. Da adoração dependia sua vida familiar, sua vida conjugal, dependia sua vida profissional, dependia os seus negócios, as plantações, tudo. Se o culto fosse bem, eles estariam ligados a Deus e o mais também iria bem. Mas se o culto tivesse problemas, esses problemas surgiriam em outras esferas também, não é? Hoje nós temos muitos profissionais cantando na igreja, mas muitos deles, não todos, muitos deles se exibem, né? Se mostram. Bom, vamos adiante. Agora aqui na parte de segunda-feira fala sobre a purificação. Os sacerdotes e os levitas se purificaram para aquele ritual de inauguração do templo, depois para o ritual de inauguração do muro, e incluir o templo de novo junto, né? E purificaram o próprio templo que eles construíram, o lugar santíssimo, o lugar santo, o pátio, etc. Assim tudo foi purificado. As pessoas eram purificadas de seus pecados e as coisas eram purificadas para serem dedicadas com exclusividade ao culto divino, aos rituais divinos, não é? Então, por exemplo, hoje, você entra no hospital, não é? Você está trazendo micro-organismos para dentro. Então você vai lá, passa, tem um lugar na parede, tem muito álcool gel, você passa ali, limpa as mãos, você vai encostar aqui, encostar ali, vai deixar micro-organismos e vai infectar alguém. E enquanto você estiver lá dentro, continua usando álcool gel, e quando sair também usa, porque vaca encostando em algum lugar que tem um micro-organismo lá dentro, às vezes muito forte, etc. e tal, e você está se purificando disso, né? O batismo, o que é o batismo? É purificação nas águas. Você não entra sujo no tanque batismal e sai limpo de sujeira, não. Você está deixando simbolicamente os seus pecados nas águas, né? O ouro também, para ser ouro de valor, tem que ser purificado. Então ele passa por um fogo muito quente, não é? Um forno, uma fornalha muito quente. E eles vão purificando várias vezes até que ele fica numa pureza de 999,9%. No caso por mil. Então ele se chama ouro 24 quilates. Ou seja, esse ouro é quase 100%. Falta um mínimo. Não conseguem tirar tudo. Mas Deus, os nossos pecados, tira 100%. Nos deixa 100% puros, não é? E eles se purificavam assim. Então, quando foram cantar ali na inauguração, Neemias, ele criou um ritual ali, e foi uma coisa muito impressionante, né? Como eu já falei antes, eram 2 corais, um circundo o muro,
por esse lado, o segundo pelo outro lado, por dentro da cidade, e se encontraram, e no pátio do templo se posicionaram um frente ao outro, e continuaram cantando e tocando. Não era um concerto para as pessoas, era um louvor a Deus. Isso nós nunca podemos esquecer. Não é? O louvor deve ser a Deus. O louvor deve ser... Bom, tem pessoas, e eu tenho saudades de quando eu era criança, que vinham na igreja, que mal sabiam cantar, mal sabiam tocar, etc. E isso era bonito, porque eles faziam o seu máximo. E você acha que Deus não aceitava? Claro que aceitava. Hoje não tem mais isso, não se vê mais isso. Pessoas aprendendo ali, crianças que também não cantam muito bem, ainda não sabem cantar muito bem, mas é um louvor lindo. Aquilo é autêntico. Né? Eu me lembro, a última vez que me lembro que vi um sujeito cantar e tocar violão, né? E ele não tocava bem, etc e tal, e cantava meio desafinado. Mas eu achei aquilo bonito, aquilo me inspirou, me fez bem, me trouxe paz. Eu me vinculei a Deus, eu me liguei a Deus por ali. Né? E se foi. Agora tem louvor profissional. Ah, sim, exibicionismo. Não é? Bom, e os sacrifícios, que também faziam parte da adoração. Mas por que os sacrifícios? Por que fazer tantos sacrifícios? Porque os sacrifícios simbolizavam a morte de Jesus Cristo. Enquanto eles estivessem sacrificando, estavam sempre se lembrando e relembrando que Jesus viria. E quando ele veio, não o aceitaram e continuaram sacrificando até que os romanos vieram e derrubaram o templo pela segunda vez. Né? E aí vieram depois os muçulmanos e construíram ali no lugar do templo, bem no lugar do templo, uma mesquita. Os sacrifícios simbolizavam a cruz de Cristo. A morte do Cordeiro simbolizava a morte do Cordeiro verdadeiro. A entrada do sacerdote no lugar santo, depois no lugar santíssimo, simbolizava a entrada de Jesus Cristo no lugar santo quando subisse ao céu, e em 1844, quando ele entrasse no lugar santíssimo, para executar, para fazer juízo, para julgar o povo de Deus. Ele está ali julgando o povo de Deus, né? Bom, os sacerdotes e os levitas faziam parte da adoração. Eles se alegraram sobremaneira e cantaram alto, mas não gritaram. Era lindo de ouvir, né? A cerimônia dos levitas, bem treinados, né? E todos contribuíram para a manutenção dos levitas. O dinheiro não faltava. Contribuição para a manutenção dos sacerdotes, para a manutenção dos utensílios, para as reformas que necessitassem, ou seja, a manutenção do templo, tudo, para tudo tinha dinheiro, por um tempo. Logo eles se esqueceram. Isso aqui é uma coisa que, se eu hoje fosse judeu daquele tempo, eu não faria como eles fizeram. Mas o medo que eu tenho é que se eu tivesse lá naquele tempo, como é que eu faria? Né? Provavelmente a mesma coisa. Então, hoje existem tentações da parte de Satanás para os nossos dias. Né? O caminho largo hoje não é o mesmo daquele tempo. Então, quem caiu naquela época, hoje não cairia mais. Nós conhecemos a história, hoje não cairemos mais nas mesmas tentações. Também Satanás não vai ser tão burro assim de nos tentar com aquilo que ele derrubou eles. Isso funcionou naquela época. Hoje outras coisas funcionam, e funcionam muito bem. Temos que ter muito cuidado, né? Então, eles se reconsagraram ali com Neemias, com Esdras, e infelizmente essa reconsagração não durou muito tempo. Vamos estudar isso em lições mais adiante, né? Os sacerdotes daquela época são os pastores de hoje. E os profetas, até profetas, mas falsos profetas, aqueles que não foram escolhidos por Deus, se afastaram de Deus, né? Se afastaram do Senhor. Então nós temos que hoje nos reconsagrar todos os dias ao nosso Deus. Todos os dias. Porque se nós estivermos seguros na mão de Deus, cairemos.
eles eram tão bem dirigidos por Neemias. E quando Neemias se ausentou um pouquinho, 2 aninhos, a bagunça foi formada. Mas isso nós estudaremos mais adiante. Gente, vamos nos reconsagrar todos os dias. De manhã, a primeira coisa que tem que ser feita. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos, guarde-nos e esteja conosco, para que possamos ser fiéis a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.